Pessoal, bem-vindo a mais nova edição do nosso programa Expresso Israel, trazendo as principais novidades de Israel e região do Oriente Médio, com a nossa correspondente em Tel Aviv, Daniela Kresh. Daniela, tudo bem? Oi, tudo beleza? Daniela, qual que é o nosso menu de assuntos essa semana? A gente teve uma conversa prévia, você contou de uma possível visita do presidente americano Joe Biden a Israel, é isso? Não é mais possível. Possível era antes, agora já é oficial, né? Foi Ah, anunciado essa semana que o Joe Biden está vindo para Israel entre o dia... Quer dizer, na verdade, é uma viagem para o Oriente Médio que vai durar 4 dias, 13, 14, 15, 16 de julho, sendo que 2 desses dias ele vai ficar aqui, Israel e Autoridade Palestina. Ele vai chegar primeiro em Israel, depois ele vai visitar Ramala, né, a Cisjordânia, a Palestina, depois ele vai para a Arábia Saudita. E cada um desses passos é polêmico para ele, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente passou a primeira, né, quer dizer, o Biden já está mais de um ano no poder, e ele, primeira vez que ele vem, né, para Israel. E o Trump, quando ele tomou o poder em 2017, acho que foi, a primeira viagem que ele fez foi para Israel, e a visão do Trump, a maneira como o Trump via Israel, é absolutamente diferente da maneira como o Biden vê Israel e lida com Israel. Então, está todo mundo aqui pensando como é que vai ser, se vai ter algum tipo de saia justa, porque o Trump, ele, como a gente sabe, ele transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, ele reconheceu Jerusalém inteira como sendo de Israel, quer dizer, ele fez vários gestos diplomáticos, né, que inclusive levaram inclusive a ondas de violência aqui, de revolta dos palestinos e tudo. E ele foi o presidente que mais fechou com Israel cegamente, com Israel do Benjamin Netanyahu, né? Quer dizer, não é Israel como um todo, é Israel daquele governo de direita ultranacionalista do Benjamin Netanyahu. Quer dizer, agora a gente tem um outro governo que ainda está frágil, a gente não sabe nem se esse governo vai estar ainda existindo no dia 13 de julho, quando o Biden chegar. Quer dizer, então, você tem um outro governo que é frágil, talvez Israel vá a novas eleições, quer dizer, tem uma instabilidade política muito grande aqui, e o Biden ele pensa completamente diferente do Trump, né? Quer dizer, como é que ele vai lidar com essa mudança de tom dos Estados Unidos em relação a Israel? A gente, né, vai ser difícil, interessante de ver. Quais são os assuntos sensíveis nessa agenda? A embaixada está funcionando em Jerusalém? Foi transferida mesmo? Está lá ou está em Tel Aviv? Não, a embaixada está em Jerusalém. Quer dizer, na verdade é o seguinte, não houve uma transferência... Foi uma coisa um pouco mais proforme do que realmente não houve uma... Quer dizer, os Estados Unidos já tinham 2 prédios em Jerusalém que funcionavam como consulados, né? Então, um desses prédios, que é inclusive um prédio muito grande, bonito, que era o consulado, ele agora... O embaixador trabalha lá alguns dias por semana e faz os despachos de embaixador lá. E a embaixada, que fica em Tel Aviv, que ficava em Tel Aviv, o embaixador não despacha de lá, despacha de Jerusalém. Eu acho que talvez alguns dias despacha de lá. Eu não sei exatamente como funciona, mas é quase como uma plaquinha que foi colocada nesse prédio de Jerusalém, dizendo aqui a embaixada, e pronto. Quer dizer, não houve uma mudança nada muito diferente, até porque os 2 locais, tanto de Jerusalém, é, os 2 endereços em Jerusalém, um em Jerusalém Oriental e um em Jerusalém Ocidental, e esse endereço em Tel Aviv, os 3 endereços eles lidam com com questão consular. O que importa mais assim no dia a dia? É israelense querendo visto para ir para os Estados Unidos, né? Aquela coisa assim, aquela questão consular americano aqui perdeu o passaporte. Isso já tinha, tanto em Tel Aviv quanto em Jerusalém, então isso não mudou nada. A única coisa que mudou foi o nome embaixada e o embaixador despachando teoricamente em Jerusalém e não em Tel Aviv. Eu não sei exatamente como, se realmente é assim. No começo era só alguns dias, eu não sei. Mas o nome embaixada
ninguém está discutindo aqui se ele vai deixar de ter esse nome. Quer dizer, não, eu não estou ouvindo uma discussão de que o Biden vai chegar e vai falar assim, não, estou devolvendo a embaixada para Tel Aviv. Entendi. Eu não estou ouvindo essa discussão, mas é claro que existe um certo temor, entendeu? De que ele vai fazer, o Biden, aqui, entendeu? Ele vai riscar do mapa tudo que o Trump fez antes, né? Ou não? Né? Então, esse é o primeiro, essa é a primeira saia justa. A segunda é que ele vem para Israel, mas ele também vai se encontrar com Mahmoud Abbas, uma coisa que o Trump não teve nenhuma intenção, quer dizer, nem me lembro se ele encontrou, mas, enfim, um encontro diferente, né? Quer dizer, o Biden quer ir conversar com os palestinos e ele parece que vai, inclusive, anunciar mais dinheiro e dinheiro para os palestinos, ajuda financeira, tá. Quer dizer, então, o Biden ele vem para cá, mas ele não vai deixar os palestinos de lado, entendeu? Ele, inclusive, parece que vai visitar também alguma parte de Jerusalém Oriental. Quer dizer, então, tem aí uma coisa que ele está dando uma ênfase para os palestinos que o Trump não tinha menor interesse de dar, né? E a terceira coisa que é complicada para o Biden é que depois depois de Israel e Palestina, ele vai para a Arábia Saudita, que já é uma coisa muito complicada, porque os Estados Unidos eles têm um relacionamento com a Arábia Saudita que é mais por debaixo dos panos do que oficial, que oficialmente é uma crítica muito grande, também, principalmente dos democratas, né, do lado mais à esquerda do espectro político nos Estados Unidos, de que a Arábia Saudita ela tem uma extensa lista de problemas de direitos humanos, entendeu? Quer dizer, então, o Biden ele vai se encontrar com o Mohammed bin Salman, né, com o líder lá da Arábia Saudita, que foi acusado diretamente de pedir a morte daquele jornalista, o Jamal Khashoggi, que morreu lá na Turquia. Quer dizer, ele vai se encontrar e parece que ele sim vai encontrar, mas parece que vai ser um encontro assim, meio rápido. Quer dizer, é tudo muito pisando em ovos. Essa viagem dele para cá, ela vai ter que ser muito organizada e muito diplomaticamente passo a passo, e cada palavra vai ser medida, porque é tudo muito delicado por aqui. Quando que é a visita? A visita é dia 13 de julho, ele chega aqui, ele chega em Jerusalém, ele vai visitar o Museu do Holocausto, ele vai visitar o presidente, o Isaac Herzog, ele vai encontrar, obviamente, com o primeiro-ministro no momento, que eu não sei quem vai ser, sinceramente, a gente não sabe quem vai ser o primeiro-ministro, se ainda vai ser o Naftali Bennett ou se já vai ser o Yair Lapid, como primeiro-ministro tampão até as eleições. Enfim, a gente não sabe quem vai ser o primeiro-ministro, mas ele vai encontrar com o presidente, ele vai encontrar com o ministro da Defesa, ele vai no Yad Vashem, né, no Museu do Holocausto, ele vai encontrar com crianças que vão participar da Macabeada. Tem a Macabeada começa também justamente nesse momento, lá pelo dia meados de julho, e ele vai encontrar com crianças participando da Macabeada. Então, a gente seguindo aqui na nossa rota de acontecimentos, né? Você comentou também que a inflação aí em Israel está braba, né? É um negócio internacional, global, está acontecendo pelo mundo inteiro e aqui no Brasil até espero que de uma forma do Brasil aqui em Israel seja menos acentuada que por aqui. Como é que estão os índices aí, Daniela? Olha, nada, obviamente, é tão acentuado como no Brasil, né? O Brasil é sempre mais extremo, né, do que Israel. Depende do quê? Em crise econômica, certamente. Com certeza. Mas Israel e Brasil, eles têm uma ligação nessa questão da inflação que remonta aos anos 80, né? Nos anos 80, tanto Israel quanto o Brasil tinham inflação galopante, de centenas de 400%, 1000%. Acho que o Brasil teve mais do que Israel. Mas Israel chegou a 400%, que foi assim, uma coisa incrível. Nos anos 80, os israelenses estavam chocados e os israelenses fizeram um plano econômico de mudança de moeda, uma coisa que se tornou uma espécie de modelo que o Brasil depois adotou no Plano Real. Quer dizer, o Plano Real foi meio baseado no plano israelense, que deu certo.
né? Quer dizer, também não foi de primeira, como o Plano Real também, você teve antes, né, mudanças de moeda, tá, até chegar ao Plano Real. Aqui em Israel também foram 2 vezes, você teve a mudança da lira, né, a moeda da lira, aí passou para shekel, né, que é peso em hebraico, shekel, e depois shekel hadash, shekel novo, né? Quer dizer, então você teve cortes de zero 2 vezes, né? Então, essa geração que nasceu depois dos anos 80 não sabe o que é inflação aqui em Israel. Eles não sabem, eles nunca tinham encarado, e pela primeira vez eles estão começando a sentir na pele uma coisa que a gente sentiu no Brasil e que a gente continua sentindo no Brasil hoje mais, né? Que o Brasil, mesmo tendo diminuído muito com o Plano Real a inflação da década de 80, 90, mesmo assim, você tem todo ano uma inflação de, sei lá, pode chegar a 10%, pode chegar a 2 dígitos, né? A inflação no Brasil, não sei como é que está. Mas aqui em Israel nunca chegou a 2 dígitos, nunca. E os juros eram baixíssimos até pouquíssimo tempo atrás. Até o começo desse ano, o juro aqui em Israel era 0,25%. 0, você pega um empréstimo, você paga uns juros de 0,25% no ano. Ano, não estou falando do mês, é por ano isso. Tá? Quer dizer, então, é praticamente juro zero, o que fez com que o shekel se fortalecesse muito, e você tivesse aqui um fortalecimento da economia num certo lado, e não teve inflação, porque os juros estavam baixos, mas, por outro lado, você teve uma economia israelense muito baseada em imóveis, porque as pessoas não investiam em poupança, né? Até bolsa também, mas bolsa também tem juros um pouco mais altos do que a poupança, né? Do que os juros oficiais, né? Mas, para você investir se quer que seu dinheiro trabalhe, as pessoas compram apartamentos. E está fazendo com que o custo de vida de apartamento esteja muito, muito alto. Quer dizer, essa coisa da inflação baixa e juros baixos ajuda a economia por um lado, mas atrapalha a economia por outro. E agora os juros começaram a subir por essa conjuntura internacional que você falou, a guerra na Ucrânia, aumento do petróleo, problemas de transportes de alimentos para cá e para lá, né? Quer dizer, em geral, né? Questões de containers e não sei o quê. Então, você tem realmente Israel está sentindo isso tudo internacionalmente, e o Banco Central de Israel aumentou os juros drasticamente agora, e o que para os israelenses é uma coisa assim, porque, como eu falei, as pessoas estavam comprando apartamentos com financiamento, e agora, com o aumento de juros, né, o financiamento ficou um pouco mais caro, bem mais caro. Se você paga no mês, sei lá, 500 shekel, não, 5.000 shekel de financiamento, agora virou 5.500, 5.300. Quer dizer, você tem aí um aumento grande naquilo que você planejou que você ia pagar de financiamento da sua casa. E, fora isso, obviamente, a gasolina está super alta, está tipo, chegando ao nível mais alto, recorde, por litro. Os preços dos alimentos, que Israel importa muito. Israel é um país muito pequeno, que tem muito pouca agricultura interna. Então, toda comida é importada de uma forma ou de outra. Fruta, que caríssima, as pessoas não estão comendo mais fruta. Se no Brasil o problema é a carne, que, né, carne fica, aqui o problema é a fruta. Se você comprar, sei lá, 3, 4 frutas no supermercado, é muito dinheiro, entendeu? Então, as pessoas estão desesperadas, não estão comprando fruta. Quer dizer, então você tem aí realmente toda uma conjuntura que está fazendo os níveis da inflação subirem e os juros junto, né? Quer dizer, uma coisa influencia a outra. Esse ano, o que tem números, assim, só para te ter uma ideia? Você falou que tinha subido 15% o valor dos imóveis de janeiro até... O imóvel é a coisa que mais realmente está aumentando aqui em Israel, e aumenta assim que ninguém está, sabe? Tipo, você aumentar o preço dos imóveis de 15% desde o começo do ano, e o preço dos aluguéis também subiu mais ou menos 5%, apesar de que existe aí cada empresa que está fazendo esses números, compilando esses números, diz um número diferente em relação aos aluguéis. Mas é mais ou menos 5% de aumento de aluguéis, 15% do aumento dos preços dos imóveis,
Quer dizer, então, se você tinha uns juros, né, como eu falei, de 0,25%, uma inflação anual de 3,5% é muito maior do que qualquer juros que você pode ter. Sim. Né? Então, é um negócio assim... Eu acho que os juros tendem a subir também, né? Os Provavelmente. juros, certamente. Os juros oficiais e os juros do mercado, né? Porque você sabe, você tem aquele juro oficial, né, aqui do banco, tal, não sei o que, tal, mas obviamente todos os cartões de crédito, empresas, bancos, não sei o que, eles colocam acima. Quer dizer, eles colocam assim o juro básico e aí mais um pouco que eles ganham. Então, os juros, por exemplo, se você pegar, por exemplo, um empréstimo no cartão de crédito, digamos assim. Se você tinha antes assim, um juro anual de 7%, que já era bem alto, se o juro anual básico era 0,25%, agora você não consegue pegar um empréstimo por menos de 15% anual de juros. 12% por aí. Entendi. Entendeu? Então, tá pesado. Está pesado para os israelenses os juros, apesar de que não chega perto no Brasil. Acho que no Brasil você pode ter até 10% por mês, né? Daniela, aqui para fechar, né? A gente estamos num clima de férias, né? Você vai sair de férias, você vem aqui ao Brasil, vem ao Rio de Janeiro. Eu vou sair de férias, eu vou para os Lençóis Maranhenses. E só que os israelenses eles costumam ir para a Turquia, né? E aí tá rolando um clima de férias frustradas. Conta melhor para a gente essa história. A verdade é que está rolando um quiprocó aqui bem forte entre Israel e Turquia nessa questão, apesar de que não, por enquanto não é um quiprocó diplomático, por enquanto, inclusive, os dois países estão colaborando até em termos de comunidade de inteligência e de ministérios da defesa, etc. e tanto, e agências de inteligência. O que está acontecendo é que desde a semana passada, na verdade, começou desde do final de maio, a gente falou aqui no Expresso, inclusive, o alerta para os israelenses viajarem para a Turquia aumentou muito. Quer dizer, Israel tem um comitê que faz alertas, né? Que tem assim, você tem um site, inclusive, que diz assim: que países é perigoso ir? Vermelho, tal, Afeganistão, não sei o quê. Que país não é nem um pouco perigoso ir? Brasil, em termos de terrorismo, tá? Não estou falando de violência urbana, né? Então, a Turquia estava tranquilo e, de repente, e no final do mês passado, umas 2 semanas atrás, aumentou o alerta ao nível mais alto. Tipo, não vai... E o ministro da Defesa, o primeiro-ministro, todo mundo na televisão falando não vão para a Turquia. Se vocês têm vão viajar de férias agora para a Turquia, que é barato, que é perto, né? Como está falando, é o lugar preferido dos israelenses para tirar férias. Não, e mais, quem está na Turquia agora, de férias, volta agora. Pega o primeiro avião e volta. Sabe o que é isso? O primeiro-ministro falar para você. Você está lá fazendo compras no Shuk de Istambul e o primeiro-ministro fala assim: pega agora tudo que você tem, nem volta para o hotel, vai direto para o aeroporto e volta. O Bennett mesmo falou isso? O próprio Bennett, o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o Yair Lapid, todos eles falando, quer dizer, tá bom, volta para o hotel, pega as coisas, mas vai embora, entendeu? Quer dizer, todos eles falando, se você quer viajar para a Turquia, não viaje, e se você está na Turquia, volte agora. Por quê? Porque eles tinham informações de grupos, células do Irã, com ajuda, inclusive, de algumas pessoas dentro do próprio cidadãos turcos também que foram aliciados pelo Irã, que estavam interessados em realizar ataques terroristas, principalmente sequestros de civis israelenses em Istambul, especificamente Istambul, para vingar várias ações que Israel, teoricamente que Israel teria cometido no Irã, tipo algumas mortes de pessoas envolvidas no programa nuclear iraniano, né? Algumas mortes de pessoas envolvidas na Guarda Revolucionária Iraniana, no Ministério da Defesa iraniano, quer dizer, algumas coisas assim meio misteriosas que aconteceram recentemente, sem contar ataques
cibernéticos, né, ataques de hackers que aconteceram recentemente lá. A gente sabe que Israel e Irã estão numa guerra fria por debaixo dos panos há algum tempo, né? E principalmente nessa questão dos ataques cibernéticos mútuos, né? E Israel também atua, o Mossad atua dentro do Irã também nessa questão de repente, alguém morre, entendeu? E os iranianos falaram, estamos por aqui disso, porque aconteceu muito recentemente em alguns casos, que Israel nem nega, nem admite. Inclusive, alguns casos, o New York Times disse que alguns casos nem foi Israel, mas só porque o primeiro suspeito é imediatamente Israel. E os iranianos falaram, agora a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai nos vingar. E o grande alerta que o Mossad e agências de inteligência da Turquia têm é que aconteceria neste momento, em Istambul, sequestro de turistas israelenses. E parece que, de acordo com várias TVs israelenses, houve algumas tentativas práticas de realmente estar quase sequestrando alguém, e aí a polícia turca recebe informações do Mossad, da inteligência turca, e eles conseguem entrar em contato com a pessoa e falam, sai daí agora porque você vai ser sequestrado. Vários acontecimentos, várias famílias que voltaram, inclusive imediatamente, foram evacuadas de Istambul, vários atentados que foram, então, frustrados, já foram frustrados. Né? Já, quer dizer, então, já foram, na última semana. Caramba! Tipo, dezenas de casos. Dezenas. A polícia turca está na rua em Istambul. Tipo, você não vai em lugar nenhum sem ter policiais. Eles sabem disso, eles estão falando na televisão turca isso. Nossa Senhora! Quer dizer, então, não é uma coisa assim por debaixo, debaixo, ninguém sabe. Mesmo. O povo não está indo. Pois é, nos primeiros dias, quando começou todo esse murmurinho, os israelenses estavam indo, porque são 20 voos diários de Tel Aviv para Istambul, praticamente todos da Air Turkish, né? Turkish Airways, sei lá como é que é o nome, e Israel não podia falar diplomaticamente, cancela os voos, não pode, tem uma questão diplomática aí também, até porque Israel está tentando se reconectar com o governo. A gente falou bastante disso, que Israel e Turquia estão num renascimento diplomático nesse momento, né? Mas o que Israel falou é para as pessoas, não viajem. Só que nos primeiros dias as pessoas estavam, não vai acontecer nada. Só que com o passar do tempo, nos últimos 2, 3 dias, as pessoas começaram a entender que o negócio é sério e já tem dezenas de porcentagem enorme de pessoas que cancelaram viagem para a Turquia e que voltaram. E mesmo as que não voltaram, dizem, a gente não sai falando hebraico, a gente sai falando inglês, a gente não sai com Magen David, com o Sela de Davi, a gente não sai com nenhum símbolo judaico ou israelense na rua. Entendi. Volta para casa às 8 da noite, tipo assim, sabe? Mudou, a viagem mudou. Ô, Dani, qual que vai ser o seu tema de artigo para o IB essa semana? Pois é, essa semana eu vou escrever sobre a morte de um dos símbolos, ícones da literatura e da cultura israelense, que é o escritor A.B. Yoshua, Aleph Bet Yoshua, que foi um dos grandes escritores, talvez junto com Amos Oz, escritores desde a criação do Estado de Israel, que escreveram muito em termos não só de romances sobre romântica e pessoas, mas também sempre com background de Israel e da criação de Israel e tudo, né? Ele era um cara muito de esquerda e ele recentemente deu várias opiniões um tanto polêmicas sobre o que ele acredita ser o futuro de Israel em relação ao conflito com os palestinos. Inclusive, a gente aqui do IB fez uma entrevista com ele em 2018, e ele falando já essas opiniões dele que são um tanto polêmicas, né, e diferentes, e a gente está, inclusive, republicando essa entrevista, está nos canais do IB, né? É uma entrevista que ele deu a mim, então eu vou falar um pouco dos bastidores dessa entrevista, quem era ele, como é que foi o impacto da morte dele aqui em Israel, e um pouco das ideias dele também. Legal. Então, Daniela, super obrigado por sua participação, obrigado também para a audiência, para a nossa querida audiência, que vem crescendo a cada semana um tantinho.
E um convite aqui para o pessoal nos seguir nas nossas redes sociais ativas. A gente tem trabalhado bastante, tanto no Instagram, como no Facebook, no Twitter e no YouTube, onde esse vídeo vai para o ar. Muito obrigado, Dani. Bom fim de semana e Shabbat Shalom. Obrigada, Morris, a você e para todo mundo também. Shabbat Shalom para todo mundo. Tchau.